Arthur Veríssimo! Que prazer, rapaz, ter você aqui com a gente. A gente já tem uns amigos entrando aí. E, bom, dar um pouco de contexto aqui, o Humanos de Negócios, esse projeto que nasceu para mostrar líderes inspiradores que estão ajudando a transformar a sociedade, pensamentos expansivos também, né, para a gente romper um pouco os padrões do sistema. Olha o Igor chegando aqui. Coisas que a gente está acostumado a ver e acha que sempre foi assim, mas tem alguns que estão há anos na batalha, aí, décadas, né, trazendo perspectivas diferentes de como a gente se organizar, visões diferentes, muitas explorações. Esse cara, um desses caras é o Arthur. É obviamente nosso papo que não vai ser focado em negócios exatamente, né? Mas a gente está falando de negócios também, porque negócios são as relações entre as pessoas, né? É uma linguagem que o mundo inteiro entende, é o dinheiro, né? E o Arthur tem explorado o mundo aí faz um bom tempo, com histórias do Arco da Velha, coisas incríveis para compartilhar. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre essas histórias hoje, certo, Arthur? Muito obrigado pelo convite, Rodrigo. Obrigado a todo mundo aí que está sintonizado, Humano de Negócios. E realmente, Rodrigo, desde quando eu me lancei para o jornalismo, ou antes, no período proto-nerd da minha vida, quando eu fui DJ da noite de São Paulo, no final dos anos 70 e início dos anos 90, início dos anos 80, eu comecei realmente na mídia com musculatura quando foi fundada a revista Trip em 1986, Rodrigo. Quem que está assistindo aí a gente? Quem acompanha a Trip desde então? Eu acompanho, Arthur, eu tinha 12 anos quando eu lembro que a primeira vez uma Trip na minha mão, isso deve ser, vai lá, 88, 89 por aí, e a gente ia pegar onda, aprendendo a surfar, e a Trip era uma espécie de bíblia, né? Aquele negócio falava de umas coisas muito loucas, e daí eu ficava olhando, tinha um repórter doidão lá, o tal do Arthur Veríssimo, tava sempre enfiado nos lugares muito loucos, e eu falei, caraca, olha esse cara, meu, como ele se enfia nesses lugares? Ó, a Paula também estava acompanhando, a Fezornoff também. Então, cara, que honra ter você aqui conversando comigo hoje. Eu fui teletransportado para o tempo lá atrás. Rodrigo, então, toda essa história foi de um projeto ousado, de um negócio surpreendente que foi a revista Trip, que ela foi uma gestão criada pelo Paulo Lima, que é o editor-chefe, e pelo Carlos Sarli, o Califa, envolvidos no universo do surf, o mercado do surf ascendente, as marcas chegando no Brasil, interessadas, o surf não sendo tratado como sendo delinquente ou algo que seja que fosse marginal, né? É maconheiro, é a mesma coisa, basta ver. O Brasil, a gente está a passos de tartaruga diante dos negócios da cannabis. Basta ver o que acontece na Califórnia, na Espanha, em Portugal, no Uruguai, os grandes negócios movimentando bilhões e bilhões de dólares em empregos, né? Esse é um outro negócio. E a Trip já estava falando isso lá atrás. Não, nós tivemos o insight que, na oportunidade, em 1994, isso daí, era tabu falar sobre cannabis, eu fui na Cannabis Cup em Amsterdã fazer matéria e levei Marcelo D2 pela primeira vez. Marcelo se encantou e daí surgiu essa banda emblemática na história da cultura pop brasileira. Então, ao longo dessa jornada... Sabem, o Arthur é meio Forrest Gump, tá? Tá vendo que ele tá em vários lugares de coisas que aconteceram. Você tem uma natureza meio Forrest Gump, assim, não tem? Não, eu tenho uma natureza de prana, de energia, de Agni. Né? Isso daí é algo inato que a gente tem que tirar essa perspectiva que não vai realizar essas grandes esperanças que você lateja desde a sua infância. Tem que realizar realmente. Uhum. Legal. E Arthur, conta um pouquinho aí das suas origens, cara. Você tem um brasileiro da gema aí, né? Conta aí. Rapaz, pois bem, minha mãe, Dona Alzerina Tavares de Oliveira, era daquela turma
de imigrantes do Ceará que foram para o Acre. E minha mãe nasceu em Chapuri, no Acre. E meu pai nasceu na cidade de Garanhuns, em Pernambuco, de uma família antiga da região. Tenho até primos ilustres. Eu tenho um sobrenome, Arthur Veríssimo Vieira de Melo Pereira. Então você já vê por onde que tem um parentesco. Pois bem. Estão pedindo para falar do Osho. A gente vai falar, sim. Depois opa, sobre o Osho, prato cheio. Continua. Então, tanto meu pai como minha mãe se conheceram nas areias de Copacabana, ao lado do Poço 6, é bem poético, no Forte de Copacabana. Se encantaram um pelo outro. Minha mãe jogava futebol, já era uma mulher ousada, depois ela se transformou numa professora de yoga. Foi por isso que eu mergulhei na história do Osho, para vocês entenderem. E se mudaram para São Paulo. Eu nasci no Rio e me criei no bairro do Brooklyn, Santo Amaro, ao longo da minha vida ali. E minha mãe foi professora de yoga no Clube Banespa. E a partir disso, eu, sempre um cara curioso, como você, Rodrigo, como vocês que estão nos acompanhando aqui, né? Eu jogava fliperama na época. Agora todo mundo joga PlayStation, não é nem Nintendo. E entrei numa livraria e descobri um livro do Osho, que saltou da prateleira em minhas mãos. O que ele te falou? Ele me falou que na contracapa do livro, eu li onde era o endereço da comunidade, era 5 quarteirões da minha casa. Imagine, o banzé na minha família. Mas aí fala um pouquinho do Osho, como é que foi esse encontro aí, Arthur? Poxa, então, eu vi o endereço, li o livro, já era ávido por literatura, isso é algo que eu recomendo a todos, esse momento de solitude, esse prazer do texto, como Roland Barthes sempre indicou para as pessoas, você tem que ler. E daí eu li o livro em 2 dias e vi o endereço, era perto da minha casa, jovem, 17 anos de idade, e fui, bati na porta do centro de meditação. E foi algo Alice no País das Maravilhas. Remodelou a minha vida. Como a gente está passando por essa pandemia, eu já estava vivendo uma situação de uma vida que eu seria um cara diplomata, já tocava piano, mas era muito curioso. Fazia todos os esportes, né? Salto ornamental, jogava futebol, daí descobri a história do Osho e revolucionou minha vida. Dali eu modifiquei e depois de 1 ano eu fui para a Califórnia, viver numa comunidade lá. Aonde? Isso em São Bernardino, perto de Los Angeles. O que tinha Chamava... lá? Era uma comunidade onde grupos de terapia, isso foi em 1989, os grupos de terapia superativos, grandes terapeutas fazendo gestalt, terapias holísticas, todos os métodos de massagem, tudo aquilo que as pessoas já estavam sendo extremamente refinado em Exalém, em Big Sur, que eu acho que vocês devem ter ouvido falar, porque isso é pré-singularity, pré-retiros que existem por diversos cantos, né, que tem essa tradição. Sim, Arthur, a gente está falando de humanidade aqui, né? Humanos de negócio. Tem esse recorte aí de tentar entender onde é que está a humanidade dentro dos negócios, que é uma coisa que a gente perdeu um pouco aí. Então, queria explorar com você essa questão da humanidade em vários aspectos, tá? Porque eu acho que você é um cara que experimentou várias facetas da humanidade de diversas maneiras diferentes. O que essa experiência com o Osho ensinou a você sobre humanidade? Ele me abriu o leque. Eu sou uma pessoa, como eu havia dito do início, sou um apaixonado por ler livros, e ele colocava o sufismo, o taoísmo, o tantrismo, o budismo, as tradições católicas, as tradições judaicas, e isso, antes da internet, ele facilitava para você ir pesquisar. Você queria saber quem era Heráclito, queria saber quem era Lao Tse, queria saber quem era Dante, esses grandes pensadores da história da humanidade. Então, isso facilitou muito para grandes historiadores que se formaram
né? Porque estudar na universidade é extremamente interessante, mas o autodidatismo é fundamental. E a partir disso, me levou a enxergar como, óbvio, tudo, eu como jornalista e documentarista, basta, que alguns já devem saber, em 2013 e 2014 eu fiz uma série para a Discovery Channel que falava só sobre festas religiosas na América Latina. Então, fui fazer voodoo no Haiti, eu fui mostrar para o grande público como é a santeria em Cuba, a festa do Círio de Nazaré, que acontece em Belém do Pará. Isso é um grande negócio, porque as pessoas elas têm o interesse de conhecer. Eu recebi, sabe, retornos da comunidade judaica, da comunidade neopentecostal, pessoas, sem revelar os nomes, mas clérigos, bispos de igrejas, pessoas humildes agradecendo o serviço. É isso, a gente tem que fazer um serviço de abrir o leque para as pessoas tomarem conhecimento do que é a espiritualidade, Rodrigo. Então esse é um tema importante, assim, né? E aí a gente, bom, muita gente conhece o Osho pelo Wild Wild Country, né? Que é o que, naquela série do Netflix lá que mostra uma faceta selvagem, vamos chamar assim, já que está no próprio nome ali. O que você, de novo, vou fazer essa pergunta de novo, assim, para entender, além de ter ampliado o leque, mas o que você carrega dessa experiência que é um impacto profundo de relacionamento, né, entre as pessoas, que é essa ideia de levar a conexão humana de um com o outro por meio do amor. E a gente está vendo, cara, tanta guerra. Hoje é um dia emblemático, né? Estamos falando do Blackout Tuesday aí também, dessa questão do preconceito explodindo nos Estados Unidos, prestes a explodir aqui no Brasil. Tá parecendo que tá faltando amor no nosso mundo agora, né? O que você acha dessa Não, visão? isso é porque a gente tem acesso à mídia americana, ela chega numa rapidez profunda aqui no Brasil. Mas as pessoas que têm um pouco de entendimento, que são ou que se atêm à geopolítica internacional, o que acontece na Índia, né, que o primeiro-ministro que foi reeleito, a perseguição que existe com as minorias por lá. É algo que não vem à tona, não chega à nossa mídia. Para vocês terem uma ideia, a Índia é um país com 1.250 bilhões de habitantes e a minoria dos islâmicos, dos muçulmanos, é de 330 milhões de habitantes, Rodrigo. Então, esses embates, genocídios, acontecem do lado de lá com uma constância profunda. No Iêmen, agora a gente não sabe as retaliações que a Arábia Saudita continua fazendo, né? Mas isso que está acontecendo na América já estava para acontecer há muito tempo, né? Uhum. E como é que... Bom, já que você falou da Índia aí, vamos... Já te perguntei 2 vezes sobre o Osho, você não deu os detalhes, então eu estou entendendo que você não está querendo contar os segredinhos aí. Então vamos lá. Porra! Passa a próxima. Vamos lá. Arthur, você já foi algumas vezes no Kumbamela, né? Que é um dos maiores festivais aí do mundo, né? Que é uma experiência humana em si. Todo mundo ouve falar Burning Man, mas o Kumbamela é muito maior. Conta aí. O que é o tal do Kumbamela? Pois bem, acho que algumas pessoas devem ter ido no Rock in Rio, devem ter ido em festas de carnaval, tiveram nas Olimpíadas, vão em estádios de futebol, comícios políticos. Isso atrai muito, né? Porque as aglomerações faz você perder o senso do seu ego, do seu narcisismo, né? Dessa história da sua selfie constante diante do mundo das aparências. Isso, um grande filósofo que eu recomendo vocês lerem da contracultura, Alan Watts, o mestre do Zen budismo, ele introduziu isso na época da pós-Beatnik Generation, ele fundamentou isso, do mundo das aparências. E o Kumbamela é uma festa gigantesca. Ela reúne por volta de 70 a 90 milhões de pessoas, Rodrigo. Você tem noção do que é isso? Como deve ser feito a organização? Por quanto tempo? Ela perdura durante 40 dias, porque tem as datas auspiciosas para os banhos sagrados e aonde reúne desde as pessoas dos cantos mais distantes da Índia, peregrinos, as organizações religiosas que
que são as ácaras. E isso, poxa, juntar 80, 90 milhões de pessoas no espaço que eles montam esses acampamentos em 2 e 3 meses, Rodrigo e meus caríssimos ouvintes. 2 e 3 meses é o tempo que dura. Não, dura Não, 40 o tempo dias. que eles montam a organização. E E depois dura 40, daí dura 40 dias, de acordo com o ciclo lunar. Porque a festa Kumbh Mela não é uma data judaico-cristã. Ela é uma data movimento cósmico, é com a passagem de Júpiter. Júpiter tem a função de faxineiro no nosso sistema solar. Então, quando ele passa e se alinha com a Lua, ele potencializa as águas. Isso são segredinhos que eu estou revelando para vocês. Boa. Ô, Arthur, e o que acontece lá no Kumbh Mela? Conta aí um pouco da experiência lá, do dia a dia, o que se faz lá? Então, é fascinante. Um Kumbh Mela, esse último, eu tive em 7, então acontece em 4 cidades. É quando acontecem esses alinhamentos dos planetas, Rodrigo, e cai o néctar da imortalidade. Isso está descrito em todos os livros sagrados indianos, em livros budistas, e isso está registrado que a água fica potencializada com Amrita, que é o néctar da imortalidade. Então, existem esses banhos, aonde que essas organizações religiosas, que são as ácaras, que aí que eu vou chegar no ponto, que todo mundo já deve ter ido, alguns já devem ter ido para a Índia, visto documentários, os sadhus. Alguém que tá no chat aqui já foi para o Kumbh Mela lá ou não? Continua aí, Arthur. Então, os sadhus são aqueles personagens da tradição hinduísta, onde aqueles homens com os longos cabelos, os dreadlocks, as origens é lá da Índia, não é da Jamaica. Para vocês entenderem, foi adaptado na Jamaica. O rastafarismo tem elementos da cultura hinduísta, Shaiva. Então, são 13 organizações. Dessas 13 organizações, 7 são discípulos de Shiva. Shiva é esse deus indiano aqui, ó. Esse bonitão aqui, certo? Está sempre com tridente. Om Namah Shivaya. Eles só são 7. Aqui nós temos a manifestação de Patanjali, mas que é também uma manifestação de Vishnu. Então são 3 organizações Vaishnavas e tem mais 4 organizações dos Udasyakara, que é daquela turma que vocês já devem ter visto, os Sikhs indianos, que é uma minoria indiana, mas que tem muitos recursos no sistema da agronomia e pecuária, que é no estado do Rajastão, Gujarat, e a história é longa. E é incrível, porque você se defronta com esses personagens da história do túnel do tempo. E você vai passando e vai recebendo realmente ensinamentos e vendo como é o dia a dia dessas pessoas. As práticas iógicas, não é essa balela que a gente encontra muito que eu vejo uma constância, aplicativos, pessoas se lançando no universo de ensinamentos, tem coisas excelentes, tem pessoas com muita propriedade, mas é de uma banalização a espiritualidade, que é um grande negócio, né, Rodrigo? Nós estamos falando de negócio, espiritualidade gera bilhões de dólares. Dá dinheiro, aqui no Brasil. Dá dinheiro. Bom, pelo menos as pessoas estão procurando alguma coisa para se agarrar aí também, não é de todo ruim, mas é importante conseguir separar o joio do trigo, né? Então, esse é o trabalho. E para isso é muito bom contar com um cara que tem essa consistência como a sua, né, Arthur? Para poder ajudar a filtrar isso aí também, né? Porque é muito fácil, cara. O que acontece muito, tenho visto também, as pessoas participam de alguns círculos aí, vários tipos, e aí se iluminam. E daí o cara vem no outro dia, tô iluminado, não sei o quê. E aí fica aquele papo que, cara, é difícil de conectar, e não é assim. Primeiro que você não se ilumina, né? Você, de alguma maneira, recebe isso de algum lugar, mas é um processo muito, muito longo. Então não tem esse negócio de se iluminar. Talvez quando morrer, talvez você tenha a oportunidade de se iluminar, mas o trabalho é no dia a dia, que é feito aqui, né? E eu acho que você foi lá para a Índia lá e vê os sadhus, o cara com a mão levantada,
fica anos com aquela mão ali. Rapaz, isso aí que é um trabalho, um serviço incrível. Então, por que esses caras fazem isso? Eu fico pensando também, né? Não, você está falando, esse sujeito, ele faleceu no início do ano passado. Amarbat Guiri, meu amigo, eu conheci ele em 1998 no Cumbamela e reencontrei ele. Ele faleceu no meio do ano passado porque eu encontrei com ele em fevereiro no Cumbamela. Ele estava com o braço levantado, pagando essa promessa, completamente diferente das promessas das nossas tradições judaico-cristãs, da nossa tradição afro-ameríndia brasileira. Vocês têm que ter essa compreensão, certo? Porque senão fica com preconceitos, com pré-análises. Então, por isso, com essas minhas jornadas de conhecer o mundo, o Cumbamela foi uma grande escola. Como o Pé Frazão acabou de dizer, que a Índia é transformadora. E realmente é, né? Agora, como é que é o Sabá está dizendo, só dando 108 voltas no Kailash? Pois bem, você já foi para o Kailash, meu caro? Olha não só, sabe o que é o Kailash. O Kailash não é o fato de você ter grana, ou subir o topo do Everest, do Annapurna, agora eu vou pegar pesado. Não é subir o topo da montanha, não é subir o Makalu, o Lhotse, as grandes montanhas do mundo. Isso as pessoas têm mérito. A questão do Kailash, ele te chama. É diferente. E eu vou contar histórias do Kailash. O Kailash, você não vai no topo, você faz a circumambulação ao redor da montanha. Aí sim. De vários jeitos também, né? Tem gente perguntando se a live vai ficar salva. Vai ficar salva no youtube.com/humanos de negócios. Aproveita e vai lá, nos segue. A gente precisa compartilhar essas pérolas como essas que o Arthur tá mandando aqui pra gente. E aí, Arthur, esse processo de caminhar lá no Kailash, vamos para aí, então, já que você chegou no Kailash, vamos falar dele. Então, a história do Kailash, é o fato... Fala aí, o Kailash é a montanha considerada nas tradições hinduístas, budistas, jainistas, que são grandes tradições religiosas na Ásia, que isso quer dizer, agora de pessoas vivendo são por volta de 1 bilhão e 500 milhões de pessoas, desse nosso planeta de 8 bilhões. Mais antigas, né? As tradições mais antigas, né? São as tradições muito antigas. Antes disso, tem os Bompas no Tibete. O animismo na Índia é uma história muito complexa, né? Aqui, numa live, é difícil você ser detalhista sobre as tradições do pré-ariano, Mohenjo-Daro, o sul da Índia dravidiana e o Tibete. O Tibete tem uma tradição fascinante, mas eu vim a descobrir o Kailash por conversas, viajando para a Índia, lendo texto principalmente de um dos meus mentores, Octávio Paz. Octávio Paz foi um dos filósofos, pensadores mexicanos, ganhador do Prêmio Nobel da Paz. Ele, entre 62 e 68, ele foi embaixador do México na Índia. Escreveu livros brilhantes, um deles eu recomendo, chamado Vislumbres da Índia. E foi a partir de Octávio Paz eu fui descobrindo, o Osho tinha falado do Kailash, e no Cumbamela sempre falavam do Kailash. E os homens santos, os picaretas, os sadhus, nagababas, né? Sempre falavam do Kailash. E disso eu tive a oportunidade em 2008, convidei várias pessoas do meu círculo espiritual, no eixo Rio, São Paulo, Porto Alegre, Recife, Belo Horizonte, e um amigo falou, eu vou. Eu falei, nossa, que gente que não quer aproveitar, e todo mundo querendo ir para o Burning Man, desde aquela época. O Burning Man é incrível, tudo bem. Daí fui eu e um grande amigo, André Meyer, que agora vive na Austrália, um mega professor de yoga, e disso nós fomos para o Kailash e usufruímos desse néctar da imortalidade que é o Kailash, em 2008. Então, o Kailash é o epicentro do planeta Terra para essas tradições religiosas. É a morada na tradição hinduísta de Shiva e Parvati, que fazem parte da tríade do hinduísmo. Ali é a morada de Shiva. Tem 108 Budas na tradição do budismo que circundam essa montanha. Os mentores das tradições do budismo tibetano, que é uma história complexa também, que foi a vinda, em miúdos,
é um cara chamado Guru Rinpoche Padmasambhava, que chegou no século VIII. Ó, o Padma Não era um Sambhava aí, cara... ó. Olha ele ali em cima, tá vendo? Conectado. Tô aqui nos Não pés era um do cara de Guru. olho puxado. Ele era de origem afegã-paquistanesa, de rosto alongado. Então, ele chegou no século VIII numa terra que era só bruxaria e feitiçaria. Vocês pensam que o Tibete era paz e amor? A África, a África, aquelas tradições antigas, né? Pois bem, ele foi a pessoa que reformatou, lutou contra todas essas entidades demoníacas, que não é a tradição judaico-cristã, né? E começou a vinda do budismo tibetano. E ali, Padmasambhava, ao redor do Kailash, tem duas cavernas dele. Tem caverna do Milarepa, do Marpa, do Gampopa. Esses são os personagens da grande tradição do budismo. Mas os primeiros ocidentais, como é que é? Por isso que o Arthur não envelhece? Poxa, eu tenho aqui o néctar mesmo, eu trouxe a água dessa última aventura que eu tive agora em setembro, no Kailash, em 2019. Pois bem, essa região, como você disse, a água, que é a montanha sagrada, que é o Kailash, que é o Axis Mundi. Para vocês terem uma ideia, nas tradições geológicas, há 70 milhões, 65 milhões de anos atrás, o Tibete tinha vista para o mar, e a Índia era uma ilha. Teve um impacto das placas tectônicas, e o Big Bang, Rodrigo, foi o Kailash. Então ela foi a primeira montanha e surgiu um lago ao lado, que é o Lago Manassarova, certo? E depois aqui criou-se a crista do Himalaia, onde tem essas montanhas fascinantes, Everest, Lhotse, Annapurna, Makalu, etc., essas montanhas de 8.000 metros. O Kailash tem apenas 6.700 metros. Vocês compreendem a magnitude dessa montanha? E desse lago é a simbologia do Yin e Yang. Compreende? É a vagina e o falos, certo? É o lingam, né? E a Ione, é o encontro dessas duas, aonde que nós nascemos. E esse lago é a nascente dos 4 principais rios que abastecem todo o subcontinente indiano. Entenderam em minutos? Total. É o clímax da evolução da humanidade ali, né? E aí a gente tá desconectado dessa civilização oriental, né, aqui do lado ocidental. A gente começou a descobrir há pouco tempo, agora tá todo mundo interdependente, tudo super, super conectado. Mas eu estava lembrando de um livro que eu li que fala sobre, no vale ali onde nasceu o hinduísmo, descobriram uma cidade perdida lá que basicamente não tinha nenhuma imagem. E era uma das civilizações mais antigas e que não estava preocupada em construir estátua, porque estava preocupada em se conectar com a mente, que é nesse vale onde nascem todas as tradições. Né? O que isso tem a dizer para a gente nesse momento que a gente está muito perdido, né? Não parece, a gente não sabe o que é verdade, o que é mentira, 1000 teorias conspiracionistas que o vírus é por causa das antenas de 5G, né? Daí a gente tem uns malucos que nem o Trump, Bolsonaro pelo mundo aí, e gente batendo palma. O que é verdade, Arthur? Onde que a gente encontra um oásis aí para se conectar e respirar e manter a mente calma? Poxa, as tradições antigas estão aí à disposição de todo mundo. Como eu havia dito, tem diversos aplicativos explicativos, mas é sempre fundamental ter uma boa curadoria. Tem pessoas que nos orientam, tem pessoas fascinantes aqui no Brasil. Eu indico uma pessoa que eu me rendo, que é a professora Liadinsky, que é a fundadora do Instituto Palas Athena, que é um trabalho extremamente sério, mas ali tem o lance da erudição e também tem a facilitação. Tem muitas pessoas, lógico que tem uma geração, a necessidade midiática de formatar professores de universidade se transforma em gurus midiáticos, que a gente vê muito por aí. São pessoas interessantes também,
são facilitadores, mas a nobre verdade, a essência, o néctar, está dentro da gente, Rodrigo, como todos aqui devem saber, né? Interiormente, a gente tem aplicativos, como eu disse, tem aplicativos que facilitam mesmo, que dão dicas, mas eu falo isso porque ao longo da vida eu tenho um pouco de propriedade de ter visto muitas coisas extremamente profundas, de uma seriedade única, como são as tradições do budismo tibetano, que a gente vai falar sobre reencarnação. No Tibete, você está aqui do lado um cara que é a 7ª encarnação, o outro é 22ª reencarnação. É um mundo completamente diferente nosso que desacredita na espiritualidade. Agora, com a pandemia, as pessoas se recolheram, né? As pessoas estão nas suas buscas, que não é só o exterior, não é só na prática da yoga externa. Eu estava vendo números, tem uma revista que é a Bíblia da Yoga, que é a Yoga Journal, acho que todos devem conhecer essa revista, foi fundada em 1975, e foi constatado que 98, 99% das capas eram simplesmente moças brancas, de maiô apertado e magrinhas. Poxa, se você dá um rolê pela Índia, se você for ver os grandes yogis, lógico que tem os magrinhos, os faquires, né? Mas são pessoas grandes, fortes, imensas. Não é esse trabalho, porque enlouqueceu essa questão da saúde. Então, eu vejo assim, tenha boas pessoas para orientarem vocês. E aqui, tanto no Brasil, como na Europa, nos Estados Unidos, na Índia, é muito fácil você também encontrar, né? Mas tem que se interiorizar, né, gente? Vamos meditar. Não, e é interessante também como a gente distorce alguns conceitos, né? Eu tava lendo numa revista que chama Tricycle, que é sobre budismo. E ali falava que o mindfulness do Buda é diferente do mindfulness que a gente vê por aí. Que o mindfulness que a gente vê por aí, o pessoal meio que raptou para aumentar a produtividade, né? Como é que você usa mindfulness no trabalho para fazer melhores negócios, para ser um líder melhor? E a mindfulness do Buda, cara, era focada no vazio. No vazio, não tinha alguma coisa, não tem uma intenção, vou fazer mindfulness para isso. Não, vou fazer, minha mente vai focar no vazio para eu criar esse espaço de tranquilidade, de calma, né? Sem ser impactado por esses estímulos externos que toda hora buscam nos tirar do ritmo, né? Então, essa ponte entre Ocidente e Oriente também tem essas coisas, porque aqui no Ocidente a gente tem essa mania de transformar tudo em dinheiro, né? O que, assim, não estamos questionando, porque tem a questão da prosperidade, é importante ter prosperidade, né? Mas o que você faz com isso? E aí, como é que a gente olha para essas coisas, né? Tipo, vou fazer alguma coisa de meditação, vou fazer alguma coisa de mindfulness, porque tem um mercado aí, eu vou ganhar um dinheiro aí. E a intenção qual que é? A intenção é ajudar as pessoas a se transformarem ou é uma oportunidade de negócio? Olha, eu vou dizer algo que eu sou amigo... eu sou amigo de um cara da contracultura que eu gosto muito dele e de outras pessoas que estão fazendo um serviço fundamental agora na pandemia e levando comida às comunidades vulneráveis, destruídas. Por isso é que a mídia aqui no Brasil, a pandemia, é tratada de uma outra forma. A gente tem uma mídia agressiva e que coloca os números. Você vê os outros países, tudo foi escamoteado. Alguns revelaram, né? Mas aqui no Brasil, então eu acompanhei uma história, eu sou amigo do João Gordo. Acho que todo mundo deve saber, João Gordo é vegano. E ele tem uma causa junto com a mulher dele, a Vivi, que é fascinante. Eles vão levar comida vegana para gente que está completamente destruído, craqueiro, e daí eles me contaram de gente que é bacana da sociedade e que vai atrás de selfie na miserabilidade, levando comida para aparecer em cena. Então isso é um exemplo, né? Eu tenho um grande amigo jornalista, Fernando Costa Neto, que ele também faz o mesmo, mas ninguém quer aparecer, certo? Então eu vejo que está tendo uma grande revolução no comportamento das pessoas, esse exibicionismo, né? Eles não têm a roupa Gucci, o moletom prêt-à-porter da Vivienne Westwood, mas, sabe, fazem essas coisas absurdas.
Então está quebrando essa visão errônea dessa cultura de muito like. Então, eu torno a dizer, muita gente devagarzinho, ou pessoas já mais avançadas. A gente fala muito de meditação, mas caminhar é incrível. Agora, na pandemia, é um pouco mais difícil. Exercícios respiratórios. Ao longo da nossa vida, desde quando nós nascemos, nos ensinaram uma imensidão de coisas. A pegar um lápis, desenhar, isso vem pelo instinto da criança, né? A mentir, a ser solidário, a brincar, mas respirar nunca nos ensinaram. Alguém quando ensinaram a vocês a respirar? Não, eu aprendi. Aprendi faz um tempo. Pô, que diferença, hein, cara? E aprender, tem diversas técnicas, e agora, principalmente nesse período em que todos os que têm possibilidades, ficam na reclusão, porque vocês não sabem como está a situação nas comunidades, porque desde lá em Bangladesh, nas quebradas de Nova Delhi, em Bogotá, em Medellín, certo? Nas favelas em Buenos Aires, aqui, nos nossos arredores, 70% da população numa situação vivendo em submoradias. Isso está vindo à tona. Eu sou jornalista, eu já fazia esse trabalho de campo. Eu acho que todas as pessoas estão sendo afetadas com isso, os empresários, principalmente essas causas de dar uma melhorada no Brasil. Porque a gente vê outros aspectos, a gente vê um Brasil que dá certo, né? Você vê o Brasil do agronegócio. Eu estava vendo os números, comentando com você anteriormente, 750 bilhões de reais movimentou a agronomia, o agrobusiness, o ano passado. Então está numa ascensão. A gente pensa que o Brasil está numa derrocada dos negócios, mas, de outro lado, as coisas continuam acontecendo. Certo, Rodrigo? Isso é negócio. Comer, né? As pessoas precisam, e aqui é o celeiro do planeta. O Brasil abastece, não é ufanismo, né? Mas aqui dá alimento para grande parte da China. Vocês sabiam disso? A China tem uma dependência do Brasil. Opa. É o contrário, que todo mundo pensa, lógico, a gente depende da grana deles para botar os insumos, trazer toda a tecnologia para cá. Então, esse é um jogo macropolítico que acontece e é fundamental de nós sabermos da geopolítica. Agora, eu sou a favor do orgânico. Sim, a gente está falando que o agro é o veneno do planeta, mas tem agro de altíssimo nível acontecendo no Brasil, gente. A gente está marginalizando todo o agronegócio, aí é desesperançoso, né? A gente tem que pegar os bons exemplos. Acho que tem a ver esse projeto do Humanos de Negócio, é isso, mostrar quem são as pessoas que estão fazendo o trabalho de agricultura sustentável, né? Dentro de um conceito de conexão do ecossistema também. Tem um tipo de agricultura que é o pasto holístico, né? Que fala também de como colocar os animais para conviverem com a própria natureza, de um jeito que não seja predatório também, como a gente faz com a agro, que derruba a floresta e coloca soja lá. Sem dúvida, a gente tem muita coisa para aprender aí. Arthur, deixa eu te fazer agora a gente... Fala. Não, daqui eu queria falar sobre o agro e ir para a floresta, a gente ir para a Amazônia. Tá bom, falar sobre algo que nós temos um patrimônio inigualável de índios isolados no Brasil. Fala desses índios. Então, eu tive a oportunidade, eu estou montando um documentário, estou atrás também de investidores para a gente poder fazer esse documentário. Eu tive a oportunidade de ir no norte do Pará, onde tem os índios isolados, que são o suprassumo dos índios isolados no Brasil. Tive autorização na época, era uma FUNAI robusta, uma FUNAI que batia de frente, né? Com Sidney Possueiro, esse cara é lenda viva. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo, recebi autorização, fui com a avioneta e fui lá para essa região, município de Cuminapanema, conviver com esses índios, que é esses caras aqui, ó. Eles usam esse piercing transpassado pelo lábio, e eles vivem como se estivessem há 4.000 anos, num Shangri-La absoluto, numa convivência de relações humanas
que é ali que a gente realmente aprende. Eu trouxe esse piercing aqui para vocês terem uma ideia. Aqui são de diversos tamanhos. Isso daqui se chama puturu. Isso daqui são coisas de arqueologia pessoal, que para mim, olha essa peça. Isso é uma maravilha. Eu tive a oportunidade, junto com um grande amigo, um cinegrafista, diretor, chamado Tony Nogueira, em que nós nos embrenhamos na floresta. Então, isso foi realmente uma vivência nas entranhas da verdade da natureza. E eles estão aí, esses nossos grupos indígenas, né? A gente tem que estar de olho a respeito de tudo isso que acontece. Eu sou muito amigo dos organizadores do Saúde e Alegria, lá da região de Alter do Chão. Eu tenho um grande apreço pelos dois irmãos, Eugênio Scanavino, né? E o Caetano, e eles que me levaram para conhecer os índios oeste. Por isso que eu tenho essa lembrança atávica. Que demais. Ô, Arthur, você separou umas pecinhas aí, né? Para nos mostrar. O que você tem aí? Eu já estava mostrando, mas a gente estava falando sobre o budismo tibetano, né? O budismo tibetano, a gente sempre fala que... A gente foi para a Amazônia, depois voltou... Não, que o budismo tibetano é light, né? Vocês conhecem o Dalai Lama, né? O Dalai Lama é o líder político e religioso do Tibete e vive em exílio em Dharamsala, no norte da Índia, no estado de Himachal Pradesh, ok? Pois bem, o Dalai Lama é a manifestação do Buda da compaixão. Vocês sabiam disso? O Buda da compaixão é Cherinse. Porém, dentro da tradição do budismo tibetano, todas as divindades pacíficas têm, na sua mesma proporção, a sua divindade irada. E o Dalai Lama é esse cara também, de vez em quando, que é o Mahakala. Mahakala é treta. Mahakala? Mahakala está ali, ó. Tem até a imagem dele ali na parede, ó. O Mahakala é treta. Mas você queria que eu mostrasse as peças dos indígenas, é isso? E aquela surpresinha de Madagascar, não tem aí? Então, acho que vocês já devem ter ouvido falar de Madagascar. Madagascar não é só aquela música que virou um mantra na vida de todos, Madagascar, a Ilha do Amor, aquele afro-reggae do além, que ficou imantado no código genético dos brasileiros. Madagascar realmente é uma ilha fascinante, que ela está no Oceano Índico, e eu tive a oportunidade de ir por 2 vezes a Madagascar. Para quem conhece o universo da tatuagem, eu fui visitar um grande amigo, uma das lendas vivas do universo da tatuagem, que é o Marco Leone. Ele foi o fundador do primeiro estúdio de tatuagem artística Negócios, tatuagem artística aqui em São Paulo, na Vila Madalena. Marco Leone. E ele vive em Madagascar. E, grande mestre, ele me recepcionou nessas 2 vezes, e numa delas eu trouxe para o Brasil o ovo do pássaro-elefante. Porém, o ovo ele veio todo em fragmentos, porque é um fóssil. Eu levei durante 2 anos atrás, procurei paleontólogos, colegas, arqueólogos, e não chegava. Daí encontrei um restaurador, e disso ele me montou. Eu sou a pessoa que tem... Eu vou abaixar para pegar o ovo. Pega o ovo. Vai colocar o ovo. Tá aqui o ovo, ó, a peça. Olha, rapaz. Pássaro-elefante. Esse pássaro, Rodrigo, ele tinha por volta... Isso é história de Tintim, de Percy Fawcett, né? Mas esse ovo ninguém aqui no Brasil tem. Isso daqui, para mim, é o meu troféu. Eu, como uma pessoa que adora esse mundo da arqueologia, das expedições, isso daqui eu trouxe. Essa árvore ela tinha por volta de 3 metros de altura, Rodrigo. E lá é a região, para vocês que devem saber um pouco, lá é a terra do baobá. Isso daqui é da casquinha do baobá. Eu tenho até os frutos do baobá. Aqui, ó.
Isso daqui é um fruto de baobá. O baobá tem na história do Pequeno Príncipe, né? E aqui no Brasil, um período que eu escrevia na Trip, na revista da Gol, durante 12 anos eu fui colunista da revista da Gol, e eu viajei muito pelo Brasil afora e fui atrás dos baobás. Então, em frente do Palácio do Governo, em Recife, tem um baobá fascinante de 300 anos, e em diversas regiões do Brasil tem um clube dos aficionados por essa árvore que é o baobá. Que maluquice. Ô, Arthur, você tem uma outra coisa logo que você tinha aí atrás, que você tinha me mostrado mais cedo. Ah, isso daqui... A gente tinha falado de Shiva, né? Sobre as organizações religiosas, que eu disse que são 7 Shaivas, os Nagababas. O Nagababa é o cara que é completamente nu, ele não usa roupa, só passa cinza no corpo, mesmo em locais de 5 graus abaixo de zero. São inacreditáveis. E eles utilizam disso. Isso aqui é um tridente, é um trissula. Uma peça, né? Esse daqui é desmontável. Eu Olha fui esse atrás. arquivo, rapaz. O cara tem um monte de coisa dentro de casa. Esse daqui é um trissula. Olha, tá Que é brilhando. o símbolo oficial de Shiva, né? Ih, derrubou o Shiva no chão, velho. Não, então, eu estava falando sobre o Tibete, sobre essa história do Kailash, né? As pessoas têm esse universo que quando você vai para o Tibete e tem essa oportunidade de conhecer o Kailash, começa a desvendar uma série de curiosidades e coisas incríveis. E de algo que eu aprecio muito, tem gente que adora vinho, né? Tem sujeitos que adoram charuto, tem outros que adoram uma cannabis de alta qualidade, tem outros que gostam de uma boa cachaça. Eu sou ficcionado em incenso. Então, agora dessa viagem que eu fui ao Tibete, esses daqui são os bastões de incenso tibetano. São tipo, se eu passasse o perfume para vocês iam enlouquecer. Isso daqui são cordinhas de incenso tibetano. Isso daqui é o pozinho que eles utilizam para você fazer com seu carvão. Então são todas aquelas essências do Himalaia completamente diferentes dos incensos indianos. Uma degustação de incenso é fundamental. Ô, Arthur, como é que você está se virando aí, cara? Você é um explorador. Já visitou sei lá quantos países no mundo. Tem um monte de coisa bacana aí. Viveu muitas experiências. E agora você está dentro de casa aí. O que significa isso para você nesse momento? Pois então, eu tenho 3 filhos, né? Os filhos estão cada um com suas mães respectivas. O maior, que o meu companheiro João, tem 27 anos, me abandonou. Lógico, está lá com a mãe dele, uma gaúcha, a Andrea Bart Gerbasi, que cozinha como mais que o Alex Atala. Então ele está lá, mas eu tenho aqui a minha vida, a minha rotina, continuo fazendo conteúdo. No início da pandemia, muitas pessoas me procuraram para fazer lives, para fazer comentários, queriam que eu dissesse das minhas histórias, que eu estou contando aqui para vocês, que para mim é uma honra estar com o Rodrigo. Daí eu tive um insight na minha página do Instagram, eu fiz uma jornada convidando as pessoas para colocarem seus altares, pelo fato de todas as igrejas, templos, mesquitas, sinagogas, terreiros, barracões estão fechados. E daí as pessoas começaram a me mandar os seus altares de todas as vertentes religiosas e espirituais. Desde os pais de santos, mães de santo, a minha amada Bel, a mãe do Lama Michel, amigos pessoais, e foi algo que para mim descortinou e as pessoas ficaram extremamente felizes que acompanharam essa jornada. E a partir disso, eu com os meus colaboradores, todo mundo chegava de máscara, deixava o equipamento aqui na minha casa, e eu comecei a desenvolver algumas brincadeiras, que foi 1 minuto do Arthur, né? Incansável, né? Mas eu passo o dia refletindo, cozinhando, entrando em contato com as pessoas e vendo como que vão ser daqui futuramente viajar, porque está completamente
as fronteiras estão fechadas, né? Tem que viajar para dentro, né, Arthur? Tem que Nesse viajar para dentro, que em breve também é viajar pelo Brasil. Vocês também têm a oportunidade de ser um país continental, né? Nós temos parques nacionais fascinantes, sítios arqueológicos que eu recomendo. Tem a Serra da Capivara, tem a região da Pedra do Ingá. Isso com todos os cuidados. Vamos ver como é que vai ser a continuidade. Mas o grande lance é viajar para dentro. E eu recomendo, vocês têm que ler, gente, também. Ô, Arthur, estamos chegando, eu já ia te falar isso, acho que você está fazendo a ponte, né? Temos mais 6 minutos aí. Pera lá. Então deixa eu vender. Você separou uns livrinhos aí para indicar para a galera? Manda aí. Eu separei livros, mas eu também quero dizer para todos vocês que nesse interlúdio em que estamos vivendo, eu estou lançando o meu curso de reportagens especiais. Ele já tem valor promocional de lançamento, está no Hotmart, está lá no meu site. Eu também montei um site nesse período. O site é www.arturverissimo.com.br. Você está lá, vocês vão na parte de cursos e está realmente bem denso, que eu montei junto com 2 parceiros. Tem um parceiro que é uma figura genial, Daniel Costa. Ele colaborou do começo ao fim e está à disposição de quem queira contar histórias, queira fazer reportagens de dentro de casa, refletindo. Esse é um bom momento. Estou vendo que todo mundo está adquirindo cursos dos mais diversos. Vai lá, pega o curso do Arthur, que vale a pena. Vale a pena. Agora eu separei uns livros, sim. Aspecto Náximo. Mostra os livros aí. Eu estou lendo esse é o oráculo pessoal do Dalai Lama, que é o Dorje Drakden, Nechung. Eu tive a oportunidade, quando eu fui umas 8, 10 vezes para Dharamsala e fiquei hospedado no mosteiro dele. É fascinante vocês saberem as histórias dos oráculos, porque entre o Tibete, parte do norte da Índia e o Nepal. O Nepal é fascinante. Eu recomendo viajar para o Nepal. Vai direto para o Nepal, para ir para o Tibete. Existem por volta de uns 800 oráculos diversos. Agora, eu recomendo também, eu estava falando sobre Prana, né? Esse é um livro fundamental, deve ter livros também em português. Prana e Pranayama. Sim, para vocês entenderem exercícios de yoga, ele foi publicado do Swami Niranjananda Sarasvati. Essa é uma das escolas fundamentais de yoga que está no estado do Bihar, na Índia. Ok? Agora, para quem quer passar tempo e vale a pena, esse Contos Filosóficos do Mundo Inteiro, Jean-Claude Carrier. Jean-Claude Carrier foi roteirista, cineasta, companheiro de nada mais nada menos que Luiz Buñuel. Acho que todo mundo está ligado. É sempre bom se recordar, porque a história não começou aí com os anos 70, com punk. Acho que ninguém sabe direito o que é punk. Mas agora, isso daqui eu recomendo. Esse cara é o Kai-Fu Lee, Inteligência Artificial. São previsões, um futurólogo, um dos caras envolvidos mesmo no Silicon Valley. Ele faz a meia-culpa das grandes cagadas que fez, certo? E eu estava lendo uma crônica, porque aqui no Brasil nós temos grandes articulistas e jornalistas, o Rui Castro. Naquele pedacinho de jornal escreve coisas brilhantes. E ele no encontro, em 1984, Rodrigo, ele se encontrou com Jorge Luiz Borges, que veio a falecer em 86. Jorge Luiz Borges, vocês devem saber quem é. Né? Se não, vai aí e faz um Google. Daí perguntou a ele, ele achou que era banal, mas realmente foi uma pergunta incrível, que livro ele levaria para um retiro, para uma ilha deserta, ele só na ilha. Daí ele disse, qual livro? As Mil e Uma Noites. Arabian Nights, As Mil e Uma Noites. Só que esse, além disso, traduzido por Sir Richard Burton. Não é um ator. Isso daqui é Sir Francis Richard Burton. Ele foi um dos maiores exploradores e expedicionários. Então, eu recomendo
vocês abrirem seus corações e mentes para fazer uma expedição interior dentro de você. Agora é a hora para isso, né? Essa é a hora, justamente, Rodrigo. Muito bom. Olha só, o pessoal está querendo ir para o Kailash. Olha, o Arthur organizou com o meu querido amigo Rafa e Tiro, organizaram uma viagem para o Tibete no ano passado. Ia rolar outra esse ano e vai rolar uma em 2021. Então, fiquem atentos aí, porque é uma Sim. oportunidade incrível. Eu vou fazer meu melhor para poder estar junto nessa. Não, eu tive essa possibilidade de viajar. O Itiro é um homem, é um sábio, é um xamã que eu tenho um apreço inigualável, acompanho toda a trajetória dele. E o Rafael Vasconcelos, também é um Rafaelo, homem, meu irmão. Nós dividimos aposentos ao longo da jornada pelo Kailash, superamos obstáculos. É um circuito de 54 quilômetros à volta ao redor do Kailash. É realmente superação, respiração. Você tem que estar em condições físicas, porque é algo fascinante na história de qualquer humano. E nessa passagem nossa na Terra, eu recomendo, tendo a possibilidade, porque tem que guardar uma grana, porque é distante, não é você ir até o Rio de Janeiro ou ir até a floresta amazônica. Então tem que se preparar fisicamente, mentalmente, em todos os sentidos, porque você volta com limpo, porque você dando uma volta ao redor do Kailash, nessas tradições milenares do budismo, hinduísmo e jainismo, você queima todo o karma negativo dessa vida. boa. Bom, Arthur, como é que tem muita gente interessada aí? Vamos descobrir um jeito de falar sobre essa viagem. Quando for rolar, a gente faz mais uma live, vamos falar dela. De repente tem alguém que pode pular dentro aí também. E estamos acabando, tem mais 30 segundos. Queria dizer, pessoal, entrem lá, sigam a página do Arthur, Arthur Veríssimo, vasculhem o site dele, arturveríssimo.com.br, compartilhem essa live, vai subir no YouTube, sigam Humanos de Negócios, se você não segue ainda, @Humanos de Negócios,